E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao BCD, eu sou o Leandro, estamos aqui juntos começando mais uma leitura de cartas no baralho cigano diário. Então, tema de hoje, como ele ou ela está em relação a mim. Você vai escolher uma das duas opções aqui da mesa para poder ganhar as suas cartas. E nós teremos o baralho e também os dados, que eu esqueci de pegar, mas não seja por isso, já estão eles aqui, certo? Então, baralho da esquerda, você vai escolher onde eu deixei junto um quartzo azul, ou da direita com jaspe vermelho, tá? Vai fazendo a sua escolha de cartas, a gente vai fazer a interpretação do baralho e lançar os dados depois na sequência para mais informações. Então, quem está chegando agora, né, se for a sua primeira visita no canal, se inscreve com a gente, ativa aí as notificações para acompanhar a sequência do trabalho e deixa o like, assim o vídeo pode alcançar mais pessoas. O canal cresce e se o canal cresce nós estamos cada vez mais juntos. Vamos nessa então? Vou usar primeiro o baralho da esquerda. Para você que está em dúvida, a minha dica de sempre nessa hora é você pausar o vídeo para escolher com calma, tá? Então eu vou começar pelo baralho da esquerda. Vamos nessa. Mãos às cartas. Esse daqui sai da tela um pouquinho. Vamos deixar a pedrinha ali perto da vela. Uma velinha aqui na leitura vai bem, né? É legal para ler as cartas, para dar uma acalmada, né? Tirar um pouquinho da ansiedade. Às vezes eu sei que você chega aqui com bastante ansiedade para ter a sua resposta, então dá uma olhadinha ali para a vela, respira um pouquinho aí profundamente para você ganhar a sua mensagem. Coloquei uma vela violeta, que é uma cor que nos traz bastante espiritualidade, né? E o próprio elemento fogo, com certeza também. Então temos aí nossas cartas, vamos ver como ele ou ela está em relação a você aqui. Quais são as cartas que viram para você? O Sol, o Navio, e aqui é a carta da própria carta, que não vem com um envelope na arte desse baralho, né? Mas é a carta 27, a carta da carta, que na verdade está enrolada ali, né? Com um laço. E aí vem aqui a Sorte, a Aliança, a Casa, os Ratos, Lírios e Torre. Então, o que todas essas cartas falam a respeito de como a pessoa que você mentalizou está? Galera, é o seguinte, lá no alto nós vemos uma energia expansiva com o Sol, né, de alguém que se estiver na sua companhia, então é uma carta que mostra bem-estar, satisfação, a ideia de realizações, né? E junto na mesma fileira ali com a carta 27, que é a carta da carta, isso fala de alguém querendo dizer algo, porque traz comunicação. E como nós temos o navio ali junto também, uma comunicação no sentido de mudanças, de situações que se modificam ou de algo que precisa mudar. Então nós vemos no Sol uma pessoa bem conectada a você, e essa ideia de conexão, de ligação, né, de querer estar junto é reforçada aqui com a carta da aliança, certo? Mas também aqui, de repente, alguém que está pensando a respeito de uma situação para ser conversada entre vocês, sobre o que precisa mudar, passar a acontecer de forma diferente. Isso talvez indique algumas questões um pouquinho complicadas também, né, entre vocês, onde nós temos aqui açoite e ratos, né? Então, se vocês às vezes batem de frente, né, com frequência, um quer ter razão, o outro também, um não concorda com o outro, e aí isso já acaba sendo transformado em problema, enfim. Então, alguém que pode ver esse comportamento em você, né? E aí essas cartas falam a respeito de como a pessoa se sente, ou pode ser alguém que se comporte assim com você também e que reconhece que precisa mudar,
né? Então é alguém se apresentando aqui na ideia de também querer se melhorar, né? Mais estado de consciência, né? Então a consciência de que bater de frente, discutir por besteira gera desgastes emocionais que podem ser evitados, né? Porque trata-se de alguém aqui desejando estar na sua companhia. Nós temos o Sol e a Aliança para falar disso. Nós temos também os lírios aqui, que é a bandeira branca, né? É a carta da paz. Então, uma pessoa que quer ficar numa boa com você, né? São cartas que falam sobre alguém que pode te procurar para voltar, por exemplo, já que essas duas cartas podem dizer sobre sentimentos de contrariedade, a sensação de uma perda que está sendo sentida, né? E os lírios trazendo a ideia de reconciliação, combinando muito com volta, porque a intenção dele ou dela de estar com você está sendo mostrada aí na mesa, né? E a carta do navio pode apontar, junto com a carta da carta, para alguém que te procura, que chama para conversar e que pode, inclusive, percorrer uma distância. Para isso, se você está mentalizando aqui alguém que nesse momento se encontra longe de você, pessoas que moram em cidades diferentes, por exemplo, se for aí o seu caso. O navio tem a ver com travessia, né? Então, falando de como a pessoa está e refletindo aqui essas sensações, pode ser alguém que se propõe a ir até você, né? Isso é legal. Nós temos ali a carta da casa ainda, que traz um sentimento interessante de familiaridade, de conforto, né? De afinidades que ele ou ela percebe com você. Então, o quanto isso tudo faz valer realmente boas intenções e a ideia de se superar conflitos, caso existam aí, né? É uma leitura coletiva, então é natural que nem tudo que eu diga aqui vai bater para todas as pessoas que estão assistindo, mas pode ser o caso de bastante gente, sim, né? Se você entende aqui que brigaram, tá cada um para um lado, ou se vocês têm essa característica de discutir com frequência, se você entende que ele ou ela é uma pessoa difícil e que às vezes interpreta as coisas de forma errada e, sabe, você fala, meu Deus, não era nada disso que eu quis falar e você tá misturando tudo, né? Você pode me dizer aí nos comentários se você sente que lida com alguém que tem essa característica de distorcer as coisas e de se ofender com facilidade, sabe? Aquela pessoa dolorida, que às vezes você não quis ofender, mas a pessoa se sente ofendida com o que você falou. Isso pode estar um pouquinho aqui, mas também, como nós já dissemos, um estado de consciência, de alguém que começa a reconhecer onde está errando e o desejo de mudar, de melhorar, né? Para que vocês possam se aproximar mais, para que vocês possam ficar numa boa, para que vocês possam, né, encontrar aqui realizações juntos. Tudo isso está nas intenções. E quando a gente coloca esse tema para mostrar como ele ou ela está em relação a você, é muito abrangente, né? Por isso que eu gosto de trabalhar esse tema periodicamente no canal, porque a gente consegue alcançar ideias, pensamentos, intenções, sentimentos, né? Ele dá muita margem para nós. E trabalhando aqui com esse formato de leitura e mais os dados, então a gente consegue pegar de fato bastante informação. Temos ainda a carta da Torre, pela qual eu não passei na sua leitura, mas vou passar agora, que mostra um pouquinho da individualidade dele ou dela. Então, pode ser aquela pessoa que está ali mais também no próprio canto, querendo um pouco mais do próprio espaço, que te ajuda a entender um pouquinho de afastamento, né? Daquela pessoa que às vezes você está querendo mais conversa e a pessoa não está se colocando. É alguém que vai te procurar, que vai se abrir, que vai conversar, mas talvez esteja aqui também, nesse momento, na torre, organizando as ideias, refletindo sobre os fatos, né? A necessidade ali da própria individualidade do próprio espaço. E isso eu sempre digo que a gente tem que saber respeitar, né? Quando você sente que precisa também do seu cantinho, é importante você ter, né, a liberdade para isso e sem sentir que a outra pessoa está ali querendo te invadir ou te questionando demais só quando você simplesmente só quer ficar quieta ou ficar quieto, né? Então essa carta mostra um pouquinho dessa característica também, mas eu diria que aqui surgem reflexões importantes, né? Que eu acho que é um balanço que a pessoa acaba fazendo do que sente por você, de como as coisas estão acontecendo, e aí vem consciência do que precisa mudar. Então, são cartas aí que trazem boas perspectivas, falando de como ele ou ela está em relação a você. Vamos ainda lançar os dados para a gente ver o que mais podemos alcançar. Então veio o número 1 aqui,
por cima da carta da aliança, no cantinho, mas na carta da aliança, muito importante esse número 1 aí, porque é um número de abertura, de oportunidades, de uma nova etapa, de recomeço, que surge dentro desse conceito de união, de conexão da aliança, né? Então, alguém realmente vendo um caminho aí pela frente com você, querendo a sua companhia. Se for volta, recomeçar, né? Então, alguém que pode te procurar para se abrir com você para isso também. Olha aqui que legal que aconteceu. Carta 4, número 4, né? A casa. Então, a sensação de acolhimento, de familiaridade dele ou dela com você e o quanto isso gera uma estrutura positiva, por exemplo, para se firmar um relacionamento ou para manutenção das energias a dois, né? Isso é muito legal. Um conseguindo encontrar, então, essa questão no outro, né? De se sentir ali acolhido, das afinidades, aquela pessoa com quem você se sente à vontade para conversar. Como o nosso tema aqui é para ver como ele ou ela está em relação a você, então vem muito dessa sensação que a pessoa que você mentalizou experimenta na sua companhia ou ao pensar em você. E o número 3, que é de crescimento, de desenvolvimento, de possibilidades, vem ali sobre o Sol, que é a carta exatamente de realizações, de satisfação, de felicidade. Então, alguém que entende que vocês têm muito dessa vibração aí do Sol e que ainda há mais para se experimentar a dois, além do que já é conhecido entre vocês. Então, aquela pessoa que sente que faz todo sentido vocês criarem algo para viver juntos, né? Então, só dá para imaginar coisas boas aqui com superação. Alguém que percebe, né, onde estão os problemas e não ignorando isso. Se era alguém que para você parecia ignorar ou não estar nem aí, vem um estado de consciência agora que sugere para nós mudanças comportamentais importantes, tá? Então essa foi a sua leitura. Antes de você ir embora, eu quero te dar a dica de hoje. Lá no canal Lunação Esoterismo, que é o meu outro canal, onde eu trabalho temas afetivos também com baralho, teve o seguinte tema: ele ou ela perdeu interesse em mim? Pode te ajudar se você tem esse tipo de dúvida, tá? Então, mais uma dica de vídeo para você assistir hoje. O link do canal Lunação Esoterismo tá aqui na descrição do vídeo. Clica, vai lá, assiste, tá bom? Se você não participa, vai lá, se inscreve também. É outro canal onde as coisas acontecem de forma muito parecida com o que eu faço aqui no Baralho Cigano Diário, certo? Então, dica do dia aí para você, mais um vídeo para ver. Tirando então essas cartas, canal Lunação Esoterismo, que eu estou considerando trocar o nome, aliás, tá? Então, se eu fizer isso, em breve também vocês já vão saber. Agora, então, essa opção, para você que escolheu as cartas que estavam ali acompanhadas do jaspe vermelho. Vamos à sua leitura. Vamos ver como ele ou ela está em relação a você. Dá até para descer um pouquinho aqui as cartas. Bom, então suas cartas são a foice, a raposa e os livros lá no alto, cachorro, ratos e chicote. Depois, navio, estrelas e cruz aqui na parte de baixo. Como ele ou ela está, então, pessoa que você mentalizou. Eu fiquei com a sensação, enquanto eu colocava as cartas, de que talvez você esteja sentindo que esse alguém de quem você gosta está um pouco distante de você ou não está correspondendo. Talvez você tenha uma sensação de que a pessoa perdeu o interesse, né? Então, eu acho que isso vai fazer sentido para muita gente aqui. Se for o seu caso, você pode me dizer
nos comentários, tá? Por quê? A gente tá vendo ali, nesse começo, com a foice, a raposa e o livro, a ideia, né, de que alguém está um pouquinho posicionado ali à distância para querer entender melhor as coisas entre vocês. A raposa e o livro mostram muito disso. A raposa é mais sobre observar e procurar agir na hora certa, do que a própria atitude em andamento, alguém ali criando situações, tá? A observação é uma pessoa atenta para entender a hora certa das coisas, para querer compreender um pouco mais do que está acontecendo. A carta dos livros fala disso, né? E a foice ali provavelmente indicando alguma situação que a pessoa entende que não funciona muito bem entre vocês e que precisa mudar. Né? Algo que precisa ser cortado. Isso aí cabe, por exemplo, a gente citar alguns exemplos. Assuntos repetitivos, uma coisa entre vocês que não é legal conversar, mas uma das partes, né, insiste. Então, muito do que a pessoa provavelmente observa em você, na sua forma de agir, uma pessoa que é observadora e que pode, inclusive, fazer alguns julgamentos, né? Você pode também me dizer nos comentários se você tem essa sensação, poxa, é uma pessoa que me julga demais, né? E que tira muita conclusão errada a meu respeito. Essa foice pode falar disso também, né? Então, avaliações que às vezes são precipitadas e a pessoa fica ali sentindo que certas coisas não estão legais, mas porque está o tempo todo julgando, né? Apesar disso, galera, vem aqui nessas cartas de baixo, cachorro, ratos e chicote, falando realmente de uma pessoa que está se sentindo um pouco desgastada, né? Tem contrariedades aqui, então pode ser que vocês tenham passado por brigas e é alguém que não está bem com isso. Se for uma pessoa que discute de bobeira, né? Então é uma pessoa que está sentindo o peso dos próprios atos ali, ou se você é aquela pessoa que às vezes enquadra o tempo todo, né? E sabe? Então, que quer às vezes tirar tudo muito a limpo, pode ser alguém já um pouco também desgastado com isso, né? De sentir que falta confiança da sua parte, né? E que o tempo todo surgem discussões que não precisavam acontecer, né? Então vem um pouco desse desgaste emocional, o que pode explicar um pouco mais do comportamento de uma pessoa que se coloca um pouquinho mais à distância para entender melhor as coisas, né? Então, muito do que nós vimos ali nas primeiras cartas pode ser uma consequência de como a pessoa se sente diante do que nós estamos vendo aqui, com ratos e com chicote, né? Então, às vezes, brigas repetitivas, né? Discussões muito frequentes. Então, uma pessoa desgastada com isso, né? Sente que tá sem energia. Olha, eu tô sem força, né? Se for pra gente se ver, pra brigar por qualquer coisa, é melhor eu ficar aqui, né? Um pouquinho mais distante. Pode ser alguém que não vai te falar isso, mas tá com esse comportamento, né? E se você tá aqui para querer saber como ele ou ela está, provavelmente é aquela pessoa que não tá te deixando saber, né? E aí você está precisando descobrir pelas cartas. E se não está te deixando saber, a chance de alguém aqui que está se posicionando um pouquinho distante de você, né? É muito grande, tá? Então a gente está vendo isso. Apesar dos ratos e do chicote, nós temos o cachorro ali nessa fileira central de cartas que dá uma suavizada aqui nessa energia que é um pouquinho mais tensa, né? O cachorro é sobre lealdade, fidelidade. Então, não é uma pessoa te traindo aqui. Às vezes poderia ser uma preocupação sua também, né? Como a pessoa está? Ah, tá meio quieto, tá meio quieta, tá inventando desculpas, né? Tá sabotando as coisas entre nós. Então deve ter outra pessoa. Não, não é o caso, não é o que o baralho está mostrando. Essas são simplesmente situações aqui gerando desgastes, é como a pessoa está se sentindo, sem energia, às vezes por brigas repetidas mesmo, tá? Eu acho que pode ser um motivo aqui dos principais que as cartas apontam. Mas alguém que não quer sair de perto de você, tá? O cachorro não é alguém que vai embora, que desiste, tá? Então, esse cachorro fala disso, né? Apesar de uma má fase, então a pessoa prefere só dar ali uma distanciada para entender um pouco melhor as coisas, para saber como conduzir, né? A carta dos livros aqui, alguém aprendendo com a relação, aprendendo mais sobre você ou procurando aprender mais sobre você, né? A raposa com os livros mostra a atenção para mais detalhes, certo? Procurando também tirar da frente o que não vale a pena, quem sabe para poupar aqui
contratempos, tá? Então o cachorro indica tudo isso aqui como ações de alguém querendo melhorar as coisas, né? Então se colocando um pouquinho distante para perceber outro ângulo, né? Ter um ponto de vista diferente sobre o que está acontecendo e alguém que acredita que coisas ruins entre vocês podem mudar. Né? A carta do navio soprando novos ventos que trazem uma vibração positiva com as estrelas de sucesso entre vocês, de mais espaço para sonhar e buscar para realizar e de superação exatamente das contrariedades, das brigas, dos conflitos aqui, a cruz trazendo essa vibração. Alguém que acredita nisso, né? Acredita no que vocês têm para viver juntos, sente que não é por acaso, então é aquela pessoa que se de repente está num momento mais complicado, se vocês estão num momento aqui mais complicado, mais pesado, difícil, né, se desentendendo por pouca coisa, é alguém que sente que vocês vão passar por cima disso e que toda essa situação vai gerar algum aprendizado aí, né? E vai ser superado, vai passar. Então é alguém acreditando no que vocês têm para viver. Isso é muito importante, né? Vamos lançar os dados agora ainda para termos mais informações aqui. Então, número 1, número 6, número 3. Dado bagunçou a carta, isso acontece, agora eu arrumo de novo. Então, o número 1 veio aqui nas estrelas. Importante onde veio esse número, né? Porque ele vem já na fase da leitura onde eu falei para você sobre novos ventos, né? E aí as perspectivas aqui são recobradas, mais espaço para sonhar. Então, alguém que acredita muito numa ideia de recomeço entre vocês também. Né? Não só no sentido de volta, se você está aqui pensando no seu ex ou na sua ex, isso também, mas não apenas isso. Um recomeço, muitas vezes, no sentido de a gente passar uma borracha em certos problemas, relevar e se propor a viver diferente a partir de agora. É aquela história de não ser possível voltar no passado e mudar o que aconteceu lá, para mudar a forma como nós nos sentimos diante daquele fato, mas a qualquer momento a gente pode recomeçar. E para isso é o querer. Né? É a força do querer, é a força de vontade para recomeçar, deixar para lá certos assuntos, se desarmar, né? Não ficar guardando munição para jogar coisas na cara quando houver a oportunidade, como eu costumo dizer que as pessoas fazem, né? Muita gente é assim, você pode estar numa boa ali com a pessoa, mas você fica guardando aquela munição ali. No primeiro motivo que a pessoa te dá, você vai e joga na cara. Aquele mesmo problema, você vai e toca no assunto de novo. Né? Então, quando a gente vem aqui para um recomeço, isso precisa parar de acontecer, tá? E é alguém que entende vocês conseguindo trabalhar essa energia de recomeçar para recobrar juntos aqui as perspectivas, os planos futuros, né? E a partir de uma vibração de companheirismo, veio o número 3 ali sobre a carta do cachorro, né? Então, companheirismo, aprendendo a confiar mais no outro, né? Afastando ideias, inseguranças, preocupações sobre traição, por exemplo, que nós vimos que não tem aqui, tá? Com aprendendo mais sobre o outro, os livros trazem aprendizados, então um consegue confiar mais no outro, e assim vocês crescem juntos com essa vibração de companheirismo. E olha que legal aqui, o 6 é um número de harmonia, que veio sobre a carta dos problemas, das confusões aqui do chicote, então vocês conseguindo contornar, neutralizar, né, essa força nociva do chicote que muitas vezes deve causar problemas entre vocês aí, tá? Então, galera, esses números aqui com o lançamento dos dados, falando sobre como ele ou ela está, é alguém que acredita nisso tudo, né? Que vocês juntos podem se fortalecer, podem crescer, podem partir para um recomeço, deixando problemas para trás e neutralizando aqui esses problemas do chicote. Quem sabe os números estão até trazendo já uma ideia de previsão, falando sobre o que vem pela frente entre vocês, né? A tendência de uma relação, a tendência sobre como as coisas podem acontecer a dois. Beleza? Antes de você ir embora, deixa aí a sua impressão, deixa o seu feedback, e a dica do dia é você também participar lá do meu outro canal com leituras afetivas, que é o Lunação Esoterismo, que talvez eu passe o nome em breve para Lunação Baralho Cigano, tá? Então, de qualquer forma, nesse momento o nome do canal é Lunação Esoterismo. Teve um vídeo lá hoje, né, que foi para você saber se a pessoa de quem você gosta perdeu o interesse em você. É um vídeo que pode te ajudar a complementar esse, ou simplesmente pode servir para pessoas que têm esse tipo de preocupação. A pessoa está um pouco distante, será que perdeu o interesse? Então, o vídeo de hoje lá no Lunação Esoterismo, com leitura de baralho cigano,
também vai te ajudar nisso, né? Se você não participa, vai lá, se inscreve também. Eu tenho esses dois canais que trabalham com leituras afetivas. Aqui, o Baralho Cigano Diário e o Lunação Esoterismo. O link para ele tá aí na descrição. E tem cardzinho que vai passar para você também com o vídeo de hoje de lá. Só clicar em cima e assistir se você preferir. Fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.